Um abraço para você nos assistindo. Eu sou Pedro Henrique. E eu sou a Sibeli Siqueira. E está no ar a primeira edição do programa Conexão Universitária. Nós somos acadêmicos do curso de jornalismo da FAMETRA. E esse programa é transmitido a você aqui pela TV Câmara. O programa Conexão Universitária vai trazer para você produções audiovisuais dos alunos do curso de jornalismo. E o que não vai faltar, inclusive, é conteúdo, pois temos documentários, videocasts e curtas, todos produzidos por excelentes alunos. E mais do que isso também, abrangendo os mais diversos tópicos, como o cotidiano, as dificuldades e a cultura do povo amazonense. E de cara, logo na estreia, nós trazemos o documentário Carol e Rose, que fala sobre duas jovens que passaram pelo processo de gravidez na adolescência, enfrentando assim uma jornada de desafios, descobertas e muita superação. Que, inclusive, o curta foi produzido por 6 acadêmicos de jornalismo e chegou a ganhar o prêmio da Mostra Audiovisual e Registros Discentes, o MARD. O documentário tem caráter participativo e reflexivo, com o intuito de informar sobre questões reais na sociedade amazonense. E você confere agora. Oi, meu nome é Rosiane, eu tenho 23 anos e eu fui mãe com 16 anos. Eu usei preservativa, o preservativo rasgou, tomei um dia D e não funcionou o dia D. Aí veio a Annalise. Assim, foi mais julgamento, porque eu era nova, e mais em relação a trabalho, que era difícil arranjar trabalho na nossa cidade. O pai da Ana, ele desistiu da escola para eu poder terminar o ensino médio. Ele nunca terminou o ensino médio. Cuidava dela e eu ia pra escola e ele nunca quis voltar. Nunca quis voltar pra escola. A lição, ele fica aos finais de semana com a Ana. Mas no começo, quando eu tinha 17 anos, a gente se separou e foi difícil pra ele não aceitava muito bem. Mas hoje em dia ele é bem tranquilo. Eu tenho uma relação amigável com ele. Dinheiro foi assim a maior dificuldade, mas depois que o Alisson ele começou a trabalhar com internet, ele melhorou. Primeiros 9 meses da Alice foi difícil. Coisa do passado não era muito diferente de agora não, a diferença é que agora eu tenho uma filha, tenho uma responsabilidade e só me preocupo mais porque minha filha é autista e é isso. A Annalise, ela tinha 3 anos quando ela foi diagnosticada com autismo. Assim, eu já desconfiava, porque ela empilhava muito de brinquedo dela, enfileirava muito de brinquedo dela, andava em pontinha de pé, ou ficava fazendo gestos com a mão muito... repetia muito os movimentos. A minha rede de apoio é complicada, porque eu não confio em qualquer um pra ficar com a Annalise. Como ela não fala, esse é meu maior medo. Eu confio minha mãe, a avó dela por parte de pai, o pai dela, a madrasta dela. E só confio neles. Outra pessoa, tipo Ronald, ainda tô confiando, que é meu namorado. Assim, eu sempre tive esse conhecimento de se prevenir, assim, mas precisava de mais. Infelizmente, essa era a verdade. A minha mãe sempre falou, assim, de um modo não muito, assim, amigável, mas falava. Criança em que, se eu tivesse mais orientação, eu não tinha tido a Annalise. Bom, eu tenho uma sobrinha, ela vai fazer 11 anos, tá na pré-adolescência dela e eu acho importante. Eu não quero que ela passe pelo que eu passei. Seria bacana se tivesse educação sexual na escola, para orientar os adolescentes. Eu quero que ela melhore, que ela aprenda mais, que ela aprenda a viver na sociedade, que ela seja independente. Espero que ela fale, esse é o meu maior sonho, que ela seja independente.
Mas assim, com o tratamento que ela recebe, ela já melhorou bastante. Conselho, se previnam, usem preservativo, mas se acontecer de engravidar na adolescência, não sintam raiva. Não desconte na criança, que é a pior coisa que eu vejo é isso, e eu não gosto, de mãe abandonando seus filhos ou rejeitando, como eu já vi. Minha melhor amiga não aceitava o filho dela, ela teve com 19 anos e eu achava isso muito ruim quando ela falava pra mim. O nome dela é Marcele, eu falava: Marcele, se aconteceu, não fica com raiva do teu filho não tem culpa. E ela ficava revoltada: mas eu não queria, eu me cuidei. Eu falei: eu sei, amiga, mas quando Deus quer, não tem o que fazer. Se acontecer, não sintam raiva do que aconteceu. Aceitem, que é só o que vocês podem fazer. Falando de números de gravidez na adolescência, nós temos um sistema de informação do Ministério da Saúde, o SINASC, Sistema de Informação de Nascidos Vivos. Somente em 2019 foram mais de 58 mil bebês nascidos de mães entre 10 e 19 anos, né, que é a nossa fase da adolescência. Em 2022, nós fechamos esse índice em 14,85%, né? A gente já teve uma redução de 2019, 20 e 21. 2022 fechamos com 14,85% e a nossa meta, nós temos uma meta que é até 2025 fechar em 13%. A APS trabalha justamente para prevenção, chamar esse adolescente para as nossas unidades, né, para ter as orientações para evitar justamente essa gravidez precoce. Esse adolescente ainda geralmente ser imaturo, né? A gente sempre, no caso de uma gravidez principalmente, a gente sempre pede a participação da família. Acontece muito do companheiro abandonar, né? Então ela costuma ir sozinha às consultas de pré-natal, ouvir as orientações, né? A gente procura ser o mais simples e se fazer compreensivo, né? Compreensível. Mas a gente sempre tenta trazer a família para perto desse adolescente, né? Porque são vários impactos sociais, são impactos emocionais, né? Depois ela vai precisar retornar ao mercado de trabalho ou à escola, né? Então a gente sempre tenta trazer a família para acompanhar por conta, para tentar reduzir um pouco desses impactos nela. Eu sou a Leda Maria, mãe da Caroline. Oi, meu nome é Caroline Pinheiro, eu sou mãe da Sara Valentina, eu tenho 14 anos e ela tem 10 dias de vida. Eu fiquei sem reação, assim, né, quando eu fiz o teste, deu positivo, aí eu fiquei sem acreditar, assim, né, e quando eu descobri que eu tava grávida, eu já tava com 3 meses dela. Aí demorou bastante assim pra me acreditar, né? Depois que a minha barriga foi crescendo, foi caindo a ficha. Um susto muito grande, foi muito choro. Mas aí depois, né, a gente foi se acostumando com o ocorrido, né, com o que aconteceu, né? Pelo fato de ela ser muito jovem, quando nós descobrimos que ela estava grávida, ela tinha apenas 13 anos. 100% ensinamento para ela, até porque é uma criança cuidando de uma outra criança, né? Ela é bem tranquila, né? Ela é muito difícil para chorar. E ela dorme, se deixar ela dorme a noite todinha. Só que aí a pediatra disse, né, que tem que acordar ela entre 3 e 3 horas pra ela mamar, que ela não pode ficar sem mamar. Mas se deixar ela dorme a noite todinha, ela é muito tranquila pra tomar banho também, ela não chora. Ela é muito tranquila. O fator principal também, né, é o futuro, que a gente já está entrando no futuro dela, vai terminar os estudos. Quando terminar a licença, né, eu pretendo sim voltar para a escola, porque meus pais também me dão apoio, né, eu tenho total apoio deles, eles vão me ajudar. E
enquanto eu ficar em casa com ela, né, eu vou ficar fazendo aula online para mim não parar meus estudos, me formar, né, porque esse ano é o meu último ano do fundamental e ano que vem eu já vou pro médio. Agora tem uma criança, né, de início foi um susto e hoje é um amor incondicional, a gente ama demais e todos os ensinamentos que a gente puder dar para ela, a gente vai dar, mas o fator principal é a formação dela, os estudos e o futuro dela. Eu acho que uma responsabilidade maior, né? Que agora eu sou mãe, tenho uma bebezinha. Por mais que meus pais me ajudem muito, né? Eu também tenho que ter bastante responsabilidade com ela, né? Eu tô aprendendo bastante coisa, tipo ser mãe, como é, a rotina que mudou, que não é a mesma de antes, essas coisas. Meus planos, né, de futuro, eu pretendo terminar meus estudos, né, fazer a faculdade, terminar, me formar no que eu quero e continuar cuidando dela, né, continuar a responsabilidade de mãe também. Prevenção, né? Isso não faltou em casa de forma nenhuma em relação a Caroline. A partir do início que ela teve a sua primeira menstruação, eu sempre conversei com ela. O fato que ocorreu foi a mentira, que hoje em dia eu digo isso muito para ela, né? Porque quando eu comecei a desconfiar, eu perguntava dela, minha filha, fala a verdade. Ela dizia, mãe, eu sou virgem, que é uma fase da adolescência, né? Que os pais, né, venham orientar mais os filhos sobre prevenção, o seu primeiro ciclo menstrual, né, a sua primeira menstruação, acompanhar, né? Assim, de fato, eu não falhei nisso, ela está ciente disso que eu não falhei nisso, né? Eu fui sempre uma orientadora dela em todos os termos. A questão dos jovens, né, que eles deixam de confiar na mãe, acabam confiando nos amigos e acaba acontecendo o que aconteceu, né? Mas agora é seguir daqui para frente, o futuro e total apoio da família. Ela tem total apoio da família. Depois de um grande susto, né? Agora é só orientar. Realmente, esse é um curta com uma mensagem bastante forte e emotiva. Mas também gostaria de aproveitar esse momento para conversar um pouco com as responsáveis pela produção que acabamos de assistir. Gostaria de dar as boas-vindas aqui para Kalinka Macedo e Adrícia Pinheiro. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao programa. Eu gostaria de começar com algo mais simples também, perguntar para vocês direto com relação no caso, como foi a ideia para fazer esse curta, de onde veio a ideia para ele? Pode falar, Adrícia. A ideia de fazer esse documentário surgiu em uma aula mesmo, né, no curso, com a professora Tânia. O documentário ele foi feito na matéria de documentário, mas a gente tinha outras matérias, começou a discutir, porque a gente estava com a ideia de fazer podcast, e surgiu a ideia de ISTs, primeiramente, né? E aí a gente pensou, quais são as decorrências, né, quando não se usa proteção, o que pode acontecer e tal. E aí a gente viu que seria uma coisa muito elaborada falar de muitas doenças, por exemplo, né? E aí a gente pensou na gravidez na adolescência, porque quando não tem a prevenção, enfim, pode acontecer. E foi daí que surgiu a ideia. Certo. Uma coisa também, aproveitando no caso, justamente essa ideia de onde surgiu a produção, eu gostaria de saber também como foi a escolha para personagens para vocês. Quando a gente resolveu seguir essa ideia da gravidez, a gente tentou pegar 2 ângulos, que tem a Rosa e tem a Carol. Uma que estava grávida, a menor de idade, e a visão também de uma mãe que foi mãe adolescente, porém já tinha passado essa fase. Então a gente traria 2 visões no mesmo assunto, do antes e durante e o depois. Exatamente.
Ok, esse curta, no caso, foi uma produção tão boa que vocês chegaram, inclusive, a ganhar o prêmio do Marlad. Chegaram a ser nomeadas e ganharam o prêmio. E eu gostaria de saber, tipo, agora que ganharam justamente esse prêmio, qual seria, no caso, planos futuros que vocês têm? Olha, o prêmio do Marge foi uma surpresa, na verdade, porque não tinha só o nosso concorrendo, né? Nós estamos aqui representando uma equipe de 6 pessoas, né? Um alô aí pra Iana, pro Vitor, pro Brian e pra Ana também. Pro meu irmão Adiel. Exatamente, o nosso editor querido, que foi uma surpresa, né? Tinham outros documentários concorrendo ao Marge, e a gente pensou, será que vai ser mesmo? E foi uma surpresa porque foram pessoas de fora analisando o documentário. E aí, quando a gente viu que a gente tinha ganhado, a gente ficou muito surpreso. E aí, quando a gente teve essa premiação, passou tudo, né? A gente levou o prêmio para casa. E aí, a professora Leila veio com a ideia de ter, né? De participar, na verdade, do Intercom. Dentro do Intercom tem o Expocom, que é onde você tem várias categorias para concorrer, desde podcast, produções audiovisuais, texto, muita coisa. E aí, a gente resolveu participar, né? Do documentário Avulso, e vai acontecer agora. As inscrições, tudinho certinho, e a gente espera, né, pelo menos se classificar com a nossa produção. E o Prêmio Marge, como a Adrícia disse, a gente realmente não estava esperando, porque nossa turma foi responsável pela organização. Então, a gente acabou meio que deixando de lado o prêmio e focando em si no evento. Então, foi uma grande surpresa quando o nosso documentário ganhou. E gostaria também de agradecer a participação de vocês e também parabenizá-las com a produção do curta e com os planos, no caso, futuros que vocês estão se inscrevendo. E também agradecer mais uma vez a participação de vocês aqui no programa. Muito obrigada. É um prazer estar aqui representando nossa equipe, né? Que esse documentário sirva de inspiração para as outras turmas também, se capacitarem, cada vez mais investirem em produtos como esse. E quem quiser rever o nosso documentário, é só ir no canal do YouTube e pesquisar Carol e Rose no canal Todos Sabem Agora. Muito obrigada. Então agora, já de chamar para o nosso próximo conteúdo, gostaria de mencionar sobre o documentário Círio Noturno Fluvial de Santo Antônio, em Oriximiná. A produção agora fica com você. Oriximiná é uma cidade, historicamente, né, que tem uma formação bem complexa, que você tem quilombolas, indígenas, nordestinos, e cada um com suas crenças, né, com sua religiosidade, e a gente vê uma atmosfera de muito respeito aqui por parte de todos, uma coexistência pacífica entre católicos, evangélicos e também pessoas que têm religião de matriz africana e também espíritas, né? Mas o que é que nos une e nos dá um sentimento de pertencimento, de irmandade? É a fé. O Círio é realizado sempre no primeiro domingo do mês de agosto, porque antes a festa tinha data fixa. Eu acho que pelas histórias vocês já devem ter visto. Ela começava no dia 1º de agosto e ia até o dia 15. Que sempre a festa começa com o Círio, que é o fluvial, que não sei se é verdade, mas se diz que é o maior círio fluvial noturno do mundo, né? A igreja, ela sempre teve uma preocupação de manter o seu simbolismo, né? E acho que todos nós sobrevivemos por essas questões que são simbólicas, né, pra gente, né? O Círio de Oriximiná é tranquilo, mas a gente consegue ver os promesseiros com suas casinhas de promessa na cabeça, as suas velas no formato de braços, pernas, de repente algum órgão que de repente a promessa desse romeiro foi direcionada. Era muita gente descalço ali, gente de joelho, agradecendo o louvor que eu tinha recebido. Aí, tudo que a gente tinha canoa, que participava, a gente ajudava também, que naquele tempo era tudo difícil. A gente só enfeitava as canoas com papel de seda e dava glória a Santo Antônio para não chover, para não destruir as canoas que eram arrumadas. Gente, a canoa maior
a gente colocava o Santo Antônio, né? Fazia o esplendor grande, uma coisa grande assim na canoa, para ele vir lá dentro, a canoa bem agasalhada, né? A Secretaria de Cultura e Turismo, ela tem um compromisso, uma responsabilidade muito grande em relação a todas as frentes de ações que tem relacionadas ao Círio. Porque além de ser o maior evento cultural religioso, o nosso município também é o maior evento turístico. É o momento onde nós mais recebemos turistas. Eu vejo como um grande ato de fé, né, que são o papel que os santos da igreja ou as pessoas que nos inspiram, né, têm de nos emular a sermos melhores em determinados aspectos. Então, o Santo Antônio ele faz isso com o povo de Oriximiná, é o padroeiro da cidade, e a gente tem essa compreensão. Então, para mim, o Círio ele expressa isso mesmo, né? É um grande ato de fé que move a nossa cidade, e eu tenho orgulho de dizer que Oriximiná é uma cidade de fé, nós temos um povo de fé, e o delegado Fonseca também é um homem de fé. Antes o Círio pra gente era o quê? Era uma festa, né? Eu tô falando enquanto na minha idade infanto-juvenil, era uma festa que você precisava de uma roupa nova para você ir para esse Círio, né? E você vendia flauta, vendia berlinda, e passava de essa, mas a gente tinha que adquirir uma roupa nova. Se não tivesse a roupa nova, vai ficar muito difícil ir para o Círio. Ponto. Quando eu era criança, eu tenho essa memória afetiva, né, com meus pais, descendo 24 para a Rua 24, né, na frente da cidade, tentando achar um lugar para ver a balsa, né? Eu lembro dela vindo de longe, toda iluminada, com as barquinhas. Então isso é a memória afetiva que eu sempre carreguei. Tem isso aí, é aquilo que nós temos de mais precioso, e essa liberdade, nós podemos expressar essa fé e defendê-la também, é o que nos constitui como Estado democrático de direito e nos põe aí na vanguarda entre as nações civilizadas ocidentais. Eu tenho uma comunicação com ele, de dentro do meu coração, que eu tenho muita fé em Santo Antônio. E sei que o Pai Celestial e o Filho, né, que ninguém vai o Pai se não for o Filho, né, eu tenho para mim assim que Ele está ali junto, quando eu faço as minhas orações. Tem o Santo Antônio de Lisboa, Santo Antônio não sei da onde, até o Santo Antônio do Cachoeiri tem sua identidade, seu título, né? Não que sejam santos diferentes, mas é a titulação que vai mudando, né? E o Santo Antônio de Oriximiná ele tem essa identidade visual, né? E foi a maior honra receber na minha residência, né? Minha família fazer a vigília, né? Enquanto eu trabalhava produzindo a arte da berlinda, ele estava lá, tipo, fiscalizando, tô de olho aqui. Né? Foi essa sensação que eu tive, isso foi muito mágico e gratificante para mim. Eu só quero te saudar, a minha gratidão te entregar. Quando vai organizar o Círio, é preciso saber os espaços onde cada um vai estar, né? Claro que quem vai assumir o lugar de destaque na balsa é Santo Antônio, né? A imagem é sempre aquela imagem, como eu chamo, o gordinho. É sempre ele que vai na procissão no Círio. Por isso nós já temos uma imagem, uma cópia, para que a relíquia não seja movida, porque o menino já é assim frágil, então já tem aquela cópia, que você sabe, foi através da doutora Clélia que se conseguiu em Belém, e aí já é aquela imagem que vai. A veste do menino Jesus antes era confeccionada com muito carinho, eu confeccionei muitas vezes. A Roselena Carvalho, nós confeccionávamos sempre assim, eu, ela, a gente fazia sempre aquela camisinha muito rica, como se imitava as camisas de batizado do outro tempo.
Depois, o Dom Martinho achou que devia tirar, porque o menino Jesus nunca andava preparado, andava no máximo com uma fraldinha, né? Então aí foi tirada a roupinha dele. Hoje, atualmente, ele está usando aquela camisinha simples, porque pediram licença para colocá-la em Belém, e o padre vigário, não foi contra, deixou passar. Então, por isso, ele está vestido com aquela roupinha. Bom, a berlinda de Santo Antônio, né, antigamente não era berlinda, né, era apenas o andor. A berlinda, para quem não entende do processo, né, ela era assim antigamente, né. O andor era aquele andor de ombro, onde a gente coloca o santo e faz a decoração com as flores ou alguma simbologia. Isso é o andor do santo. Vários anos foi assim, logo nos primórdios do Círio, né, até mesmo quando ele teve um tempo que foi terrestre, né, e depois passou a ser fluvial. A ida do Santo Antônio no cortejo, né, da procissão, só o andor. A gente pegava o andor, aí vinha, mas era 2 anos na frente, 2 atrás, quando não era 2 mulheres, toda a gente participava. E pessoa que tem promessa, que faz, ia acompanhando, segurando também. Então se fez necessário a questão da berlinda, né, esse carrinho com rodado, e para que o brilho desse espaço onde vem o santo seja bem decorado. E com isso também ganhou as simbologias. Isso foi tão importante para mim, porque a gente vê na igreja tantas pessoas, tantos romeiros virem de longe para conseguir se aproximar da imagem, de repente tocar, né, sentir aquela energia boa, né, fazer seus pedidos. A Balsa do Círio, ela vem acompanhando sempre o tema da campanha da fraternidade. E o artista, ele tem essa liberdade de criar em cima disso. Sim. A Balsa, existe um grupo que ela tem que ser profissionais, né? Pelo tamanho que ela está hoje, já não é mais assim um pequeno grupo, porque precisa também, até por uma questão de receita federal, né? Por ter também um projeto grande, é preciso que tenha também empresas, né? Empresas que possam cuidar disso, né? Esse trabalho é feito assim, tem aquela reunião mensal, que antes era CPU, eu fui secretária muitos anos, e depois passou CPP, Conselho Pastoral Paroquial. Né, depois de aprovado esse projeto, né, que é a parte documental, né, a arte escrita e a arte desenhada, ela vem, né, com seus trâmites burocráticos, que são as questões de documentações que a gente tem que ir atrás. Temos um mês de execução, que é o mês de julho, né? Aí começa com os carregamentos do material, de patrimônio que tem para um galpão escolhido, geralmente é a comunidade do Perpétuo Socorro, né? Já foi feito no parque também, então é onde tem esse espaço bom para se trabalhar é escolhido. Geralmente é a comunidade do Perpétuo Socorro. E lá a gente trabalha, o desenho começa a ser esquadrejado, tem a maquete também da balsa, que a gente faz a maquete, estava esquecendo de falar maquete, tem o desenho, tem a maquete, vai para o barracão e começa a ser esquadrejada. O que é centímetro, ela começa a ser transformada em metros, né? E do metro ela vai ganhar outra dimensão por causa dos painéis, ser aplicado nos painéis. E isso dá liberdade para a gente fazer uma coisa mais grandiosa e mais elaborada, mais detalhada, né? É a modernidade, né? A balsa, ela já é uma simbologia que ela é tecnológica, né? Ela é a principal simbologia do Círio. Eu sempre achei um espetáculo magnífico, a balsa, feita com muito carinho, e eu admiro assim, considero os artistas que preparam. São gente nossa, são gente filhos da terra,
que preparam esse espetáculo. Uma vez eu fiquei assim perto no porto quando chegava e eu achei deslumbrante aquilo. Aquele espetáculo, aquela beleza que mãos humanas preparam, e é uma coisa feita, pode você ver, eu sempre falo, com muito amor, porque onde não tem amor, não se realiza um trabalho desses. Para criar barquinhas flutuantes, eu acho que vocês já conhecem essa história. Foi uma barquinha, um balão que caiu da canoa onde estavam e ficou flutuando. Então perceberam que dava para fazer balão para enfeitar o rio. Lucas Silva, que veio aqui comigo perguntar se eu não dava jeito se eu não ajeitava umas barquinhas, né? Ele veio aqui comigo, eu disse que eu ia ver o que eu fazia. Aí eu disse, vou ver como é que eu faço. Eu e José Souza, ele já faleceu, né? Aí nós pelejamos o que a gente podia fazer. Até que nós acertamos, eu chamei ele, ele veio ver, ele gostou. Ele gostou que eu podia continuar a fazer assim. Antes de eu conhecer bem, né, o meu marido falou que era colocado na cuia. Colocava, a vela pingava, né, e colocava para eles. Passou muitos anos, aí com o processo do tempo, aí foi muitos anos a madeira. Nós vimos que a despesa era muito grande quando nós chegamos para cá, que a gente começou a trabalhar, que eu ajudei a coordenar. A gente tinha um senhor chamado Rodrigo Maciel e ele disse que alguém no interior já tinha feito com a ninga. E eu sou advindo da zona rural, moleque da beira do rio, e a gente usava muito a palmeira para fazer bola, para brincar. A gente brincava com a bola e a gente percebia que ela flutuava muito bem no rio quando ela caía aos pedaços. E eu também lembrei da época e disse, vamos fazer de aninga, vamos fazer que vai dar certo. Aí o primeiro ano, a gente foi no Rio Cachoeiri, retiramos e foi um sucesso. Foi um sucesso para quem não sabia. E pronto, aí não parou mais. 20 e poucos anos, 22 para 23 anos, a gente está com a ninga agora. Que assim como tem os que preparam as barquinhas, tem as escolas que são envolvidas e que preparam os balões para colocar, não é? Porque isso ocupa muita gente. E a partir desse momento, a educação ela se mantém, né, enquanto parceira, né, trabalhando a religiosidade em sala de aula, o lado artístico, mantendo-se também um trabalho de incentivo, para aquele aluno e de repente naquela situação, naquele processo todo, surgem também artesãos, surgem artistas plásticos. A escola ela trabalha com esse fomento de trabalhar com que o aluno se mantenha vinculado a esse lado artístico, ao lado religioso, né? E ao lado de você manter viva essa tradição cultural e religiosa no município de Oriximiná. Então, esses aqui são as barquinhas de Santo Antônio. Depois dessa posição aqui, elas estão prontas para ir para o rio, iluminar o rio, fazer essa beleza que acontece todos os anos aqui no Rio Trombetas, no município de Oriximiná. Quando chega o horário de a gente ir distribuir os balões, a gente... cada barco sai com a sua equipe. Cada equipe com a sua farda do nosso padroeiro, de 5, 6, 10 pessoas em cada barco. Quem soltava os barquinhos era naquele batelão grande, que o homem ia, o seu Tomás, ele ia na voadeira, puxando aquele barco grande, né? E nós íamos lá, eu com minhas colegas, ia lá no fundo do batelão, acendendo, e os homens soltavam dentro d'água, estavam para dentro d'água. Acendia as velas, dava e soltavam aqueles batelões. A gratificação de tudo isso é você ver o rio iluminado, um novo céu, um céu embaixo, iluminado. E a multidão, de ponta a ponta, admirando aquele trabalho que você fez. Então isso é gratificante. E agora imagine o ponto negativo, tirar isso aqui do rio seria um transtorno, comprar uma confusão muito grande com a população de Oriximiná. Olá pessoal, aqui é o delegado Fonseca e eu quero fazer alguns esclarecimentos sobre alguns fatos que aconteceram aqui nos últimos dias em Oriximiná, uma tentativa de ofuscar
a grande manifestação religiosa e cultural de Oriximiná, que é o Círio de Santo Antônio, por meio de atitudes politiqueiras. Primeiramente, quero esclarecer que a Prefeitura é colaboradora da Paróquia de Santo Antônio na organização desse grande evento, ajudando financeiramente, ajudando na divulgação e também na coordenação do evento, que tem a direção exclusivamente da Paróquia de Santo Antônio. Lamento, mais uma vez, o que aconteceu aqui em Oriximiná, reafirmo o meu compromisso com a realização do Círio de Santo Antônio, que pretende ser e será o maior círio fluvial noturno de todos os tempos aqui em Oriximiná. Eu tive a felicidade de ter essa oportunidade de ser produtor do Museu do Círio, né? E ele traz consigo uma dinâmica muito bacana de trabalhar 3 evoluções do Círio, né? A primeira evolução, que é o primeiro Círio fluvial, né? Fique bem claro também que ele retrata a parte do Círio fluvial, né? Que era um canoa, né? A canoa com os 8 remadores e a imagem de Santo Antônio, acompanhada por diversas outras canoas também, né? Todas enfeitadas de bandeirinha. E a segunda evolução no Museu do Círio, ele é inspirado já quando o Círio passou a ser nos barcos já motorizados, né? A principal embarcação, que é onde conduzia Santo Antônio, era o barco Motor Leão. E a terceira evolução seria, aliás, já os tempos atuais, o tempo dos ferry boat, né, as grandes embarcações. Isso é interessante. E tomara que não se perca isso, né? Porque muitas vezes a tradição só oral não se sustenta, né? Precisa também da visual, né? Para que a gente possa também ligar as duas coisas, né? Média quase 5.000 pessoas vêm nesse Museu do Círio para ver, para entender, para conhecer, e principalmente os turistas. A gente sabe que a fé é o firmamento das coisas que não se veem, mas que se esperam, a convicção daquilo que você ainda não viu, né, que seus sentidos ainda negam, porém você, pela fé, que é a confiança que você tem no Criador e a vontade também de você fazer a sua parte de realizar, né? E isso é muito importante. Eu já recebi uma graça muito grande. Quando eu fui para colocar esse aparelho no meu coração, eu fui no dia do Círio de Santo Antônio. Quando eu cheguei lá em Santarém, tudo entupada já, eu me lembrei muito da hora que eu me vestia de branco, colocava e acompanhava segurando no andor. E eu me peguei. Entreguei primeiramente a Deus, Jesus, meu Salvador. E aí, quando eu recordei, era umas 6 horas da tarde. Aí eu olhei para o lado, enxerguei a minha acompanhante, que era a minha comadre, debrou-se, caindo as lágrimas dela. Aí ela olhou assim para o meu lado, aí eu fechei meu olho. Aí ela foi chamar os médicos. Aí eles fizeram minha cirurgia, aí disseram que não ia ser possível colocar a ponta de sapênio, nem marca-passo em mim. Eu tinha que ficar com espírito. Então isso eu dou muita glória a Santo Antônio, que nosso Pai eterno, que eu saí dessa. 10 milagres tu procura, pede
pede logo a Santo Antônio, salve de ventura, Cerro malo do demônio, torna manso mal, das prisão quebra as correntes, que tá perdido faz achar, e dá saúde aos doentes. Eu digo que o que faz a gente ser feliz e ter a fé. Porque na Bíblia mesmo diz, né? A tua fé te salvou. Só quero te saudar, a minha gratidão te entregar. Deixo o enxado e o teçado pra lá, a vela é que toma o lugar. Essas mãos calejadas que acenam na tua chegada, todos unidos na fé, ribeirinhos e toda a cidade, que se unem na fé e no amor, na missão do evangelizador. Entre balões iluminados, como se fosse o céu estrelado, meu rio se agita no eterno bailar, bandeirinhas balançam no ar, meu coração explode de emoção ao ouvir todo o povo cantar. Salve, salve o nosso padroeiro, Santo Antônio, olhai o teu povo guerreiro. Realmente, a fé é algo lindo e impressionante. E esse documentário conseguiu mostrar perfeitamente a fé e o amor do povo de Oriximiná em Santo Antônio. Agora, eu estou aqui com André Araújo e Rodrigo Xavier, os produtores desse lindo documentário. Sejam bem-vindos. Obrigado, Cibele. Obrigado pela oportunidade que nós temos aqui para mostrar o nosso documentário. É um documentário que fizemos com muito amor, com muito carinho, e é uma coisa muito gratificante. Olá, Cibele. Olá, pessoal de casa. Espero que tenham gostado realmente do nosso documentário. Nos esforçamos muito para fazer essa obra. E como foi esse processo de criação desse documentário? Da onde surgiu essa ideia? Bom, esse documentário, a ideia desse documentário surgiu em março de 2023, março do ano passado. O nosso propósito era mostrar o evento do Círio de Oriximiná, era uma forma de representar o povo oriximináense e mostrar como era feito esse documentário, qual é a parte, como é feito o Círio, como é criado o Círio. Foi um trabalho muito árduo, um árduo trabalho. O Rodrigo, ele gravou os depoimentos das pessoas envolvidas do Círio. Eu fiquei com a parte do roteiro e o Kevin, que também é um outro envolvido no projeto, ficou com a parte da edição. E foi interessante que essa produção exigiu que eu saísse aqui da cidade de Manaus e fosse para Oriximiná fazer essas gravações. Foi uma semana intensa, né? No mês de março. Vivenciou realmente, né? Vivenciamos. E é um documentário participativo. Tem ali os depoimentos dos personagens. E eu gostaria também de agradecer a professora Raimunda Barreto, que ela é a autora do estudo sobre o Círio Fluvial Noturno de Oriximiná. Então, baseado na pesquisa da professora Raimunda Barreto, foi uma excelente pesquisa que surgiu, então, o documentário. Algo assim durante a produção, o que mais surpreendeu vocês estando lá e vivenciando realmente a cidade e o Círio? Então, a cidade de Oriximiná fica no oeste do Pará, mais ou menos uns 900 quilômetros distante de Manaus.
Então, para chegar lá, daqui para lá são um dia e meio de viagem. E reunir todos os personagens é um desafio, porque eu precisava saber quem eram as pessoas que diretamente trabalhavam na construção desse evento grandioso, porque movimenta toda a cidade. É um evento que, digamos assim, se aproxima muito do Natal, do fim do ano, como magnitude de evento. Então, é um evento grandioso no mês de agosto. Começa no dia 1º, como você viu no documentário, e vai até o dia 15. Como eu estava lá em março, eu precisava correr atrás dos personagens. Então, foi uma loucura ligar para todo mundo, andar pela cidade, porque eu não tinha transporte naquela semana. Então, eu peguei muito sol, foi sofrido, mas deu um grande resultado. E eu gostaria de agradecer também ao apoio que eu tive da Secretaria de Cultura do município para poder, assim, ter acesso às imagens de apoio, aos depoimentos de algumas personalidades também que aparecem no nosso documentário. Porque, como nós vimos no documentário, além de ser uma festa religiosa, movimenta muito a economia da cidade. Então, é de extrema importância ali para aquela população, né, que vive dessa festa. Sim, o Círio de Santo Antônio, para você ter uma ideia, movimenta o comércio em geral no município de Oriximiná. É a maior festa que se tem noturno sobre o rio naquela região. Então, movimento comércio, vem turistas, vem outras equipes de TV para cobrir o evento. Então, a população toda se reconhece através desse evento religioso. Tanto quem é católico, porque é uma festa católica, quanto os evangélicos, porque é um marco na cidade. Não há aquele preconceito de ser uma festa católica grandiosa, não há uma separação, porque todo mundo ganha com a movimentação, tanto no comércio, quanto nos bares, restaurantes, enfim. A cidade se movimenta ao redor do Círio de Santo Antônio, mas o que eu queria contar realmente no documentário eram os elementos do Círio. Então, esses elementos são a berlinda, o Menino Jesus, a barquinha reluzente, a balsa, que é uma coisa fantástica, construída... O próprio Santo Antônio, né? O próprio Santo Antônio. No documentário. O Santo Antônio de Oriximiná tem uma característica própria, ele é gorduchinho, gordinho. As balsas também, né? As balsas. A balsa. Inclusive, no nosso documentário, teve um depoimento muito emocionante de uma senhora que tinha que fazer um transplante de coração, uma cirurgia. O Santo Antônio fez parte da vida dela durante essa cirurgia. Isso. Recebeu uma graça. Isso, exatamente. Para chegar nesse personagem, eu tive uma dificuldade, porque eu já tinha conversado com todas as autoridades e ninguém contava essa história, né? Uma história de proximidade com o santo. Aí a dona Ana, do nada, eu cheguei assim na porta da casa dela, ela estava sentada na frente da casa, e eu disse, dona Ana, eu estou aqui em Oriximiná para gravar umas imagens sobre o Santo Antônio Círio. Aí ela disse, Rodrigo, eu tenho uma história. E ela contou essa história, questão do coração, como o André citou, e que ela recebeu uma graça por ter muita fé no Santo Antônio. E isso acontece com muita gente, com os romeiros que vão anualmente ao Círio de Santo Antônio, uns só para chegar próximo da imagem, para pagar sua promessa, para agradecer. E isso é fantástico, não é só uma manifestação religiosa, um evento social, mas é uma manifestação de fé pura dos romeiros que vão até a cidade de Oriximiná. É interessante até aquilo que ela fala, né? Que a tua fé é que salvou. E foi realmente isso que aconteceu com ela. Através da fé, ela teve essa graça recebida por Santo Antônio. Exatamente. André, quer citar algum outro detalhe do roteiro? Bem claro. Inclusive também mostramos a translação do Círio, né? Dos barquinhos, né? Como foi feito o Círio. A translação do barquinho no seu local de embarque até o local da festa, né? Que é uma coisa muito bonita, né? Também os fogos de artifício também, né? Inclusive, outra coisa, também abordamos a coisa da poluição, né? Porque muitas pessoas acham que os barquinhos também podem causar danos para o ambiente. E foi uma coisa muito
como posso dizer, nós estudamos a dedo todos os detalhes para fazer um documentário e que estivesse de acordo com o Círio e de acordo com essa festa que representa a população de Oriximiná. Realmente. E vocês tiveram alguma produção anterior? Porque nós podemos ver que esse documentário ele é bem profissional. E aí eu queria saber se vocês tiveram alguma produção anterior ou essa foi a primeira produção de vocês. Não, nós tivemos muitas produções também. Ano retrasado, 2022, nós tivemos o Flow Podcast, né? Que o Rodrigo me convidou para trabalhar no Flow Podcast, que gravamos aqui no estúdio de rádio da FAMETRO. E foi muita coisa muito legal, né? Inclusive, depois do decorrer do ano, o Flow Podcast se transformou em nossas fichas. E também podemos abordar várias coisas, entrevista, podcast, notícias de esporte. E também temos o Revista Oriximiná, né, Rodrigo? Que é o nosso blog, nosso blog que nós abordamos notícias de Oriximiná, notícias de Manaus, notícias de esporte e notícias do Big Brother Brasil, né? Porque é uma coisa que engloba todo o Brasil e nós queremos abordar todo dia essas coisas. Inclusive, também tivemos um Encast, né? Que era um projeto de sala que nós fizemos também, perguntando para você o que é verdade e o que é mentira. E o Encast também ganhou o prêmio do MARD de prêmio Audiocast, não foi, Rodrigo? Isso aí. E, inclusive, falando de premiação, nós participamos do Conjor, junto com a turma, com um programa jornalístico. E ganhamos um prêmio também. Exatamente. Eu fui o editor desse programa jornalístico e o que me deu já um embasamento para a produção do Círio de Santo Antônio de Oriximiná, porque o Conjor foi antes, então precisávamos entregar isso em tempo recorde. E em seguida já abraçamos o documentário do Círio e o Encast, que ganhamos prêmios. Então ganhamos 2 prêmios no ano de 2023, ano passado. Ano de 2023. E pode dizer que foi um ano de glórias também, glórias e conquistas. Esperamos que venha muito mais esse ano. Isso. E essa produção do documentário foi feita, a primeira exposição de sala de aula, na aula de documentário. Exatamente. Na aula do professor Rômulo, né? Muitas pessoas puderam ver nosso trabalho, né? Foi uma coisa emocionante, uma coisa muito legal, né? Porque as pessoas viram como foi feito o processo, com os depoimentos das pessoas. E, detalhe, nosso documentário não tem narração. São as próprias pessoas, os próprios entrevistados que falam. Como vocês puderam ver, são os próprios entrevistados que falam do Círio, como ele funciona, como o negócio dos barcos, da translação, enfim. É uma coisa muito boa. Eu parabenizo vocês e agradeço pela presença. Foi um prazer receber vocês aqui. E agora chegamos ao fim da nossa rodada de bate-papo com os produtores do documentário Círio Fluvial Noturno de Santo Antônio em Oriximiná.